Vamos aprender sobre diferenças entre clima e tempo. Tentei arrumar no quadro, meu tripé não funcionou, caiu meu celular diversas vezes, então eu desisti, vou fazer sentado a parada. Eu e o meu amigo Jigsaw. Basicamente, o que vocês têm que saber sobre clima e tempo? Clima é um recorte maior, né? As características do clima são muito maiores e não é tão estável quanto o tempo. Posso até afirmar que não é estável. Mudam pequenas características ao longo de 30 em 30 anos, tem alguns materiais que trazem 35 em 35 anos, mas é um recorte longo, é um prazo longo. Já o tempo acontece que a gente já aprendeu nas camadas da atmosfera, na troposfera, graças às massas de ar quente, fria, alta pressão, baixa pressão, e esse clima vai mudando. Hoje está ensolarado, amanhã pode estar chovendo, outro dia pode ter trovoado, outro dia pode estar nublado, pode ter neblina, enfim. Ele muda constantemente influenciado por esses fatores. O clima, ele se divide em fatores e elementos. Os principais elementos do clima são umidade. Aí eu tenho umidade relativa, que é onde nós estamos na troposfera, aqui, paradinhos, andando na calçada. Essa umidade que a gente sente aqui é chamada de relativa. A umidade absoluta é medida em cima, onde se formam as nuvens, e o grau de saturação dela quando chega a 100% vai ser a precipitação, ou em granizo, neve, ou em chuva, que é a nossa pluviosidade. Outro elemento importante é a pressão atmosférica, que é o peso do ar sobre nossas cabeças. À medida que a gente se desloca do nível do mar, essa pressão diminui, tornando assim mais frio e um ar rarefeito. E principal elemento do clima é a temperatura, né? Positiva ou negativa. Os fatores do clima, então. Vamos começar com a latitude. A gente sabe que a Terra é dividida em zonas térmicas. Vai aparecer um desenho aqui. Pum! Essas zonas térmicas eu tenho na zona intertropical, que fica entre os dois trópicos, a linha do Equador, a zona mais quente da Terra, os climas mais quentes estão ali. Os quentes úmidos, os quentes secos estão nessa parte porque existe uma inclinação da Terra e os raios de sol batem primeiro nessa zona do meio, de um período mais curto e incidência maior. Os polos recebem também incidência solar, mas como esse raio ele viaja mais, ele vai perdendo caloria e, portanto, atinge a Terra com uma menor força. E as temperaturas vão ser menores. Então, a zona intertropical mais quente, entre os trópicos e subtrópicos, eu tenho a zona temperada, que tem os climas com as temperaturas mais amenas, né, que vai ser principalmente o clima temperado e o clima subtropical. E depois eu tenho as zonas polares, que são, como o próprio nome diz, um clima polar com temperaturas abaixo de zero. Depois eu tenho um fator importante que é chamado de altitude. A cada 100 metros, a temperatura diminui 0,6 graus centígrados. Por que isso acontece? Vai aparecer outro desenho aqui. Pum! Porque à medida que eu estou no nível do mar, as moléculas estão mais juntos. Mas que moléculas? O que tem moléculas a ver com o clima? Tu deve estar te perguntando. As moléculas de água e os gases reagem com a caloria. Lembra do efeito estufa? Vapor d'água, dióxido de carbono. Esse raio do sol bate na superfície e volta. Esse processo de absorção e reflexão a gente chama de albedo. À medida que ele sobe, ele vai reagir com esses gases, esse vapor da água, que vai reter esse calor aqui e vai permitir que a Terra não seja mais fria. Se não fosse isso, a Terra teria em torno de menos 18, menos 20 graus centígrados. Com isso, à medida que eu vou subindo, essa pressão vai diminuindo, essas moléculas vão se separando e, à medida que eu estou fora desse nível do mar, a temperatura é mais fria e o ar se torna rarefeito. Beleza? Maritimidade. À medida que a cidade está ao lado,
costeira, de grande porção de água doce ou salgada, essa água vai se esquentar, ela demora a se esfriar e vai mandar raios de ar quente para essa cidade e não vai permitir que essa cidade tenha tanta amplitude térmica. Uma palavra-chave para maritimidade é amplitude térmica. Aonde tiver uma questão falando de fatores do clima com amplitude térmica, é maritimidade. Toda cidade costeira, ela não tem a mesma amplitude térmica de uma cidade continental. Por exemplo, a cidade que eu moro, que é interior Camaquã, ela vai ter uma faixa de clima de temperatura continental. Já as cidades costeiras, como Capão da Canoa, por exemplo, ela não vai ter a mesma amplitude térmica da cidade onde eu moro, porque eu não tenho água. Então, a água nos protege dessa amplitude, dessa diferença de máxima e mínima. Outro fator muito importante, eu já falei, latitude, altitude, maritimidade. Correntes marítimas. O que são correntes marítimas? São como se fossem rios dentro desse oceano, carregando massas de água quente, correntes quentes ou correntes frias. O que isso vai influenciar no clima continental, né, da Terra? As águas quentes vão carregar massas quentes e úmidas, porque ela vai fazer com que essa água se evapore. Portanto, vai carregar umidade para dentro do continente. Já as massas frias são secas, vai carregar massas de ar seco para dentro do continente. Provavelmente onde a gente tem uma massa de ar fria, a gente vai ter predominância de clima mais seco e pode acontecer de ter nessa mesma latitude, nessa faixa dessa corrente, desertos. Ao contrário da massa de ar quente, correntes marítimas quentes, vai carregar para dentro do continente muita chuva. Beleza? Outro recorte importante que acontece quando a gente está aprendendo sobre fatores e elementos do clima é as chuvas. Eu tenho a chuva orográfica, vai aparecer uma imagem aqui, pum, que é quando eu tenho esse ar barlavento carregado de umidade, ele vai chovendo, porque eu tenho pouca umidade, é uma questão do clima semiárido, chove, quando ele vai ultrapassar esse planalto, acabou a umidade, o ar solta vento, desce sem nada de umidade, não chove. Então vai chover só de um lado e do outro não chove. Outra chuva importante é a chuva convectiva. A gente costuma dizer que é a chuva de verão, onde dias muito quentes ou em estações muito quentes, principalmente na faixa equatorial, esquenta as águas superficiais aí, os lagos, rios, açudes, até a própria evapotranspiração da vegetação, esquenta, evapora, condensa, chove durante 30 a 40 minutos, abre um sol, um arco-íris. Essa é a chuva convectiva. Já a chuva frontal, que eu costumo dizer que é a chuva na cara, é quando uma massa de ar quente se choca com uma massa de ar fria, alta pressão, fria, baixa pressão, quente, se chocam as duas massas, uma está úmida, portanto é mais pesada, mais densa e vai empurrar a outra. Quando se choca, ela vai empurrar, vai fazer isso, e a chuva cai de forma perpendicular, de forma diagonal, que é aquele dia que a gente carrega o guarda-chuva assim. Beleza? Espero ter ajudado vocês nessa questão de clima e tempo. Infelizmente não deu para explicar no quadro hoje, mas é isso aí. Não esqueçam, não bebam, não fumem e não fiquem com gente feia. I see this life like a swinging vine.